Olá, eu sou a Karine e esse é mais um vídeo de teste de materiais de arte. O material que vamos testar hoje são esses lápis da Stanley. Não tinha a mínima ideia que a Stanley também possuía uma linha de lápis de cor. E fazendo algumas pesquisas vi que ela tem vários lápis, né? Não só esse aqui de cor normal, tem também os lápis aquareláveis. Mas o que vamos testar hoje é essa caixinha com 12 cores. Na verdade, 12 lápis e 10 cores, como diz aqui. É uma caixinha simples, de papel mesmo. O mecanismo de abrir dela é puxando aqui pra cima, como vocês podem ver eu já abri. Para fechar depois é meio chatinho, então recomendo que vocês usem algum recipiente para guardar. E o design dele é assim, a cor do lápis alternada com uma lista preta. E aqui temos as escritas, né? O nome da marca, feito na Alemanha e o nome da linha. E essas aqui são as cores que vem na caixinha. 2 tons de azul, 2 tons de verde e os clássicos vermelho, laranja, amarelo, rosa. Aqui temos um vinho, marrom e preto. Como a caixinha está dizendo, são hexagonais, feitos na Alemanha, resistente a quedas. E vamos testar se isso tudo é verdade no vídeo de hoje. Eu já fiz aqui, né, um pequeno teste, não chega a ser um teste, gente, é só o cerco cromático mesmo. Aqui são os lápis puros, aqui as misturas. Mas pra gente saber o real desempenho desses lápis, só mesmo fazendo uma pintura, um desenho completo. Então, sem enrolação, vamos ao desenho. Esse aqui é o desenho que nós vamos usar para o teste. Os 2 primeiros lápis que eu vou usar, eu já apontei. Por que eu apontei? Porque eu prefiro que eles estejam com a ponta bem fininha assim. Apontei eles com estilete e pelo menos dá pra dizer que no primeiro teste eles passaram. Minhas primeiras considerações. O lápis ele é bem confortável de segurar. Embora ele seja um lápis duro, ele desliza bem na folha, né? A ponta desliza bem na folha. Então, diria que esse é um ponto positivo. Durante a pintura não quebrou a ponta, mas vocês viram que eu deixei bater na mesa e quebrou. Agora com o lápis devidamente apontado novamente, bora continuar. Como comentei com vocês, apontei o lápis com estilete e nesse apontar achei bastante duro também o corpo do lápis. Suponho que essa característica seja pela forma que o lápis é fabricado, né, que é a partir de resíduos de madeira, ou seja, com madeira reutilizada. E a embalagem traz pra gente essa informação. Quando ela fala da composição, ela diz o seguinte: madeira reutilizada, resina, pigmento e cera, nessa ordem. Gente, agora vem a parte mais complicada em quesito de cores. Essa caixinha ela tem 12 cores. Cores são cores simples. E aí que entra a complicação. Para os caules, eu ainda não achei nenhuma combinação, nenhuma cor que me agrade. Pensando em fazer a misturinha aqui e ver o que dá. Então, tô pensando em usar o laranja, esse salmão, o amarelo. Então, bora nessa fazer alguns testes. Tá, com salmão eu gostei mais do resultado do que com o laranja. Eu acho que combinou bem mais. Então vai ser laranja. Que laranja, gente? Então vai ser o amarelo e o salmão. Falando agora de pigmentação. A pigmentação dele deixou muito a desejar. Como vocês viram aqui durante o vídeo, é uma pigmentação fraca com baixa saturação. E mesmo colocando muita força no lápis, você não consegue ali aumentar esse grau de pigmentação. Isso é um problema? Depende. Se você gosta da saturação assim um pouco mais baixa, não. Agora, se você busca a saturação, aí sim já seria um problema.
Em relação às misturas de cores, sinceramente, achei bem mais ou menos. Para que fique uma mistura bonita, é preciso fazer várias camadas leves com as cores, sem colocar muita força, caso contrário, não fica um resultado muito satisfatório. Até mesmo por ser um lápis mais seco, é preciso tomar cuidado para não ficar marcada a pintura, mesmo se você utilizar apenas uma cor. De maneira geral, eu não diria que são os melhores lápis do mundo, mas também não são os piores. Acredito que ele seja mais indicado para quem quer fazer uma pintura mais suave, tipo essa aqui do vídeo. Se você gosta de lápis com minas macias e pigmentação forte, não recomendo esse lápis para você. Mas se você gosta de lápis com a mina mais dura, talvez você goste deste aqui. Em relação a quedas, a ser resistente a quedas, vocês viram que quando eu bati ele na mesa, a ponta quebrou. Esse aqui é o nosso resultado com o teste. Para você conseguir saturação nele, você precisa aplicar uma força maior no lápis. Esse é um ponto que eu não gosto muito, eu tô mais acostumada a pintar com lápis que são mais macios. Esse foi o teste, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não deixe de conferir a descrição.